Fala pessoal, eu sou o Rafael. Hoje é terça-feira, dia 3 de junho. A gente está passando aqui para trazer as métricas de três criptos do nosso portfólio. Hoje, mercado estável. Inclusive, a gente está aqui com uma velhinha vendedora na BTC, apesar da gente estar estável, né? Nessas últimas 24 horas, o BTC batendo nesse momento 105.743. Tem muita notícia boa no mercado, tá? Principalmente referente a uma possível out-season que pode estar chegando já já. Isso porque a BlackRock vendeu alguns dos seus BTCs, né? Quem acompanha sabe que a BlackRock, a maior empresa do mundo, tem comprado BTC de forma agressiva. Nesse caso, ela acabou se desfazendo das BTCs para adquirir Ethereum, o que é excelente, tá? Esse tipo de informação você recebe lá no grupo de Telegram. Eu já falei para vocês, não deixa de estar no grupo de Telegram, porque tem muita informação valiosa lá. Mas enfim, né? Hoje o mercado é estável, algumas criptos estão subindo de forma mais expressiva. E uma delas, pessoal, é a que eu vou trazer aqui mais uma vez. Já tinha trazido alguns dias atrás, né? E volto a trazer aqui. Estamos falando da Mask, né? A Mask Network, que você já sabe a história, eu já contei em algum vídeo anterior, né? Que a gente teve exatamente, a gente desabou aqui da Mask, né? A gente foi bater, olha, vocês vejam aqui, ó, foi lá no começo de abril, né? No dia 1 de abril, a gente saiu de 2,5 para bater 1,3 e aí a gente despencou até os 92 centavos, né? Só que olha só essa recuperação da Mask. Hoje a gente bateu mais de 3, ou seja, mais de 200% de lucro. Essas são as oportunidades que o mercado cripto traz, mas para que você possa, né, pescar, ou seja, garimpar essas oportunidades, você tem que estar atento, tem que estar ligado, e é por isso que eu te convido, né, a assistir os nossos vídeos e também porque a Mask, quando aconteceu isso, lá no começo, tem vídeo nosso aqui, inclusive eu já falei sobre isso, né? Quando aconteceu, né, que a Mask desabou e eu tinha portfólio Mask, exatamente, eu acabei fazendo DCA. Uma das estratégias que eu tenho não é brincadeira. Se você não está pensando em DCA, comece a repensar e a fazer isso os seus cálculos. Se você está preso, por exemplo, numa trade lá em cima, vamos supor, você entrou na BTC aqui em 111, agora não, né? Mas imagina, se você, olha só, vamos só, já que a gente entrou no assunto, né? Vamos puxar esse gráfico aqui mais para trás, né? Então é o seguinte, vamos supor que você entrou aqui, ó, em 109 lá em janeiro. Se você tivesse feito um DCA aqui, a sua média de compra tinha diminuído, você já estava no lucro, né? Inclusive, dentro lá de um vídeo que eu tenho, que eu já fiz há alguns anos, né, sobre como eu vou incrementando o meu portfólio, uma das coisas que a gente utiliza é exatamente o DCA, que faz parte da nossa estratégia, né? Você já sabe, quando a gente, inclusive lá no grupo de Telegram, tem muito bem destacado. Quando a gente entra em trade, né? Que a gente traz os nossos setups de trades, a gente tem a ordem de compra, o primeiro limite e o segundo limite, a ordem de mercado, né? Primeiro e o segundo limite, exatamente, porque se o mercado desabar, a gente faz o DCA, tá? Mas tudo isso é feito dentro da nossa estratégia, com muita paciência, racionalidade e constância, com viés de proteção do capital, lembrando sempre que eu não sou assessor financeiro, isso aqui não é conselho de investimento, é o que eu faço no meu dia a dia, tá? Vamos passar para a primeira cripto de hoje e a gente muda um pouquinho a ordem, tá? Porque a gente vai falar, é claro, da Ethereum, né? Como toda terça-feira a gente sempre traz a Ethereum aqui no canal para trazer as métricas. A Ethereum que nesse momento está batendo 2.603, como eu falei anteriormente. Saiu a notícia que a BlackRock se desfez de BTC para comprar Ethereum. Tem muita gente já comentando, tem alguma coisa no ar, é melhor ficar atento. Se a Ethereum startar uma alta, galera, olho nas altcoins, porque vão, né, literalmente ligar os motores, tá? Mas enfim, nós aqui vamos seguindo a nossa estratégia com muita tranquilidade, tá? E aí, mais uma vez, né, falando do nosso grupo de Telegram, porque lá no grupo de Telegram a gente tem o gráfico da Ethereum já, né? O gráfico mensual que a gente postou, se não me engano, foi domingo, né?
Então, mais uma vez, se você está afim de ter informação extra e de forma mais dinâmica, e gratuita, né? Tem muita gente que cobra por esse tipo de informação, aqui a gente traz de forma gratuita. Vai lá no grupo de Telegram, tá? Então é isso, ó, Ethereum bateu 2.655 a máxima, 2.575 a mínima, a Ethereum está estável, né? Apesar de ter tido uma velinha de 3% de amplitude, mas nesse momento a gente está na estabilidade nessas últimas 24 horas. Então vamos lá, vamos passar aqui para as métricas da Ethereum. Eu gostaria de me desculpar, porque você já sabe, a gente voltou a ter esses pop-ups aqui quando a gente abre os gráficos e acaba, né, trazendo um pouquinho mais de, digamos assim, tempo de vídeo, mas é isso. O importante é ter informação de qualidade, e informação de qualidade a gente está trazendo aqui de segunda a sexta para que você possa tornar as suas trades mais assertivas, né? Olha aqui o desgraçado do pop-up, né? Mas vamos lá. Ó, a máscara aqui, ó. Inclusive eu tenho ela aqui, né, do lado aqui para você ver. Mas olha só, ó, Ethereum, a gente foi bater lá na zona de ansiedade. Nesse momento estamos na zona neutra do gráfico. Não deixa de ser uma zona perigosa, né? Zona neutra do gráfico você já sabe. A zona neutra do gráfico é aquela que você tem que estar com o olho no peixe, o olho no gato, porque pode, né, como eu falei antes, de repente startar aí a Ethereum, ligar os motores, mas também a gente pode ter, né, uma pisada no freio forte. Então isso faz com que a gente possa retroceder. Então é isso, ficar atento, ficar ligado, porque é aquela coisa, tem muita gente comentando também que pode haver uma chacoalhada no mercado financeiro tradicional. Se houver, o mercado cripto cai também, pelo menos naquele primeiro momento, né? Para depois, né, se recuperar. Imagina se acontecer, por exemplo, alguma coisa parecida com o que aconteceu na máscara. Olha só, baleias e grandes instituições já começam a acumular short trades. É de forma tímida, mas a gente já está vendo aí a acumulação de short trades. Você vê como esse mercado ele é, né? Ontem a gente tinha métricas muito boas em diversas altcoins, aliás, nas duas altcoins que a gente trouxe, inclusive na própria BTC. Aí agora a gente passa para as métricas do Ethereum e já tem essa surpresinha, né? Vamos dar uma olhadinha no nosso gráfico de DCA, porque esse gráfico aqui você já sabe, né? Complementa as duas métricas anteriores para trazer exatamente esse nível de informação de qualidade que a gente quer para fazer as nossas trades, tá? E aí, ó, olha o caso da Ethereum, né? No caso da Ethereum a gente está completa indecisão aqui também, né? Ó, zona neutra do gráfico, né? Baleias e grandes instituições acumulando de forma tímida, mais short trade e indecisão nesse nosso gráfico de DCA, você já sabe, é ficar observando o comportamento da Ethereum. É claro que pode disparar, viu, pessoal? Mas para nossa estratégia, né? Por isso que eu particularmente diversifico o meu capital, porque eu prefiro, por exemplo, analisar outras, né, criptos com outras métricas mais interessantes para de repente tomar a decisão de fazer uma entrada, ou também tomar a decisão de ajustar o meu stop em caso de uma possível correção. Olha só, a gente estaria caminhando para esses 2.700, né? Se cair, a gente voltaria aqui para 2.100, né? 2.100 seria uma queda muito brutal. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse mapa aqui, se a gente busca alguma coisa aqui mais atrás. Ah, 2.300, né? Estaria caindo ali para aquela faixa de 2.300, que a gente teria que buscar esse nível lá atrás. Tá aí, galera, as métricas da Ethereum, né? Que não estão tão interessantes nesse momento. De todas as formas, notícia positiva que a gente teve da Ethereum, né? Porque se a BlackRock está adquirindo Ethereum, alguma coisa tem no ar para que a gente possa, né? Que é aquela coisa também, tem que pensar no longo prazo, né? Eu volto a insistir, as métricas a nível de longo prazo estão boas. Vamos falar da AVAX, que está batendo 21,15, né? Bateu 21,70, a máxima 20,89 é a mínima. Também está com uma velhinha de quase 4% de amplitude, não é muita amplitude, né? Para o dia de hoje, BTC estável, a gente acabou de ver nas últimas 24 horas. Ethereum também não está se movendo tanto, né? Tem alguma coisa no ar? Será? De todas as formas, vamos ver as nossas métricas, né? Que é isso que interessa. Vamos tirar esse pop-up aqui do ar, né, pessoal? Que tá realmente enchendo o saco. Olha só,
Métricas da AVAX, né? Ó, muito boas. Batemos aqui na zona de medo, estamos subindo, seguimos na zona de ansiedade. Essa zona a gente ainda pode procurar aqueles pontos de entrada no mercado. Tem que ter cautela, né? Porque o que a gente espera é exatamente esse retrocesso lá para a zona de medo, porém, como já bateu e está subindo, sentimento do mercado, e a gente está apontando para cima, né? Acaba sendo promissor. Vamos ver o que estão fazendo aí as baleias e grandes instituições, se segue a acumulação de long trades, né? Que deveriam, a acumulação de long trades existiu, a gente acabou de ver que o sentimento do mercado foi lá para baixo, como a AVAX estava corrigindo, não seria diferente, né? E olha só, segue a acumulação de long trades, e mais uma vez, por isso que é bom ter o portfólio diversificado, porque olha só, a gente acabou de ver as métricas da Ethereum, não estão tão chamativas, mas a gente acaba, né, tendo outras oportunidades, como é o caso, por exemplo, aqui da AVAX, tá? Pelo menos essa é a minha interpretação, né? Aí você do outro lado tem que fazer a sua, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso gráfico de DCA da AVAX, para que a gente possa, né, ter ainda mais confirmação. Olha só, a AVAX, ó, exatamente, aconteceu o que aconteceu com as métricas das altcoins que a gente trouxe ontem, né? Aí, ó, duas barrinhas, e essas barrinhas estão bastante expressivas aqui no caso da AVAX, na parte baixa do gráfico. Segue essas barrinhas na parte baixa do gráfico, tá? AVAX batendo nesse momento 21,17. Vamos ver como é que estão aqui os nossos níveis de suporte e resistência, tá? Às vezes também eu utilizo muito esse tipo de informação para deixar as ordens ali já preparadas, né? Para não entrar com a ordem de mercado, de repente entrar um pouquinho mais embaixo e esperar que bata. Ó, 21, 27 é a nossa próxima resistência, para depois 21, 40 e depois ir lá para os 23, ó. Quem sabe a gente consegue ter aí, pelo menos quem está em trade na AVAX, entrou em trade, possa ter aí bons resultados nos próximos dias, né? Métricas da AVAX para você que está assistindo os nossos vídeos, está vendo, está dando resultado. Curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações, dá aquela moral aqui pra gente, porque o que a gente está trazendo de informação valiosa não é brincadeira, tá? E olha só, mais uma vez trazendo a Immutable, a IMX. Esse é o tipo do projeto que de momento vale muito a pena seguir. A Immutable, a Immutable as últimas vezes que disparou bem, mais de 20% de lucro. E aí, meu amigo, a gente está numa zona muito boa, já você vai conferir, porque eu já tive vendo ali, pelo menos a Immutable tá no meu radar, né, nesses últimos dias, e eu também tive acompanhando as métricas e as análises gráficas, né, que a gente faz também com os indicadores. Nesse momento, batendo ponto 58,2, está subindo mais de 4%, ó, foi bater lá ponto 599, né, a mínima ficou em 566. Nessas últimas 24 horas, vocês vejam aqui, ó, quase mais de 5%, 5,5% de amplitude nessa varinha, que de momento está compradora, tá? Vamos ver o sentimento do mercado da IMX. Né? Voltando ao tema de diversificar o portfólio. E aí, por exemplo, você está em trade em uma que está caindo, a outra está subindo, e aí você acaba, né, pelo menos nivelando e equilibrando seu portfólio, é o que eu penso, tá? E depois você faz rotação de capital, porque é o que eu faço, né? Saio de uma trade, já vou buscar outra. Quando eu saio de uma trade, eu já vou buscar aquelas que estão lá embaixo, né? Olha só a IMX, né? Batemos exatamente aqui o medo, né? Que é o que a gente busca, ó. E a IMX começou a subir. De momento, a gente segue na zona de ansiedade, com certeza já vai bater a zona neutra do gráfico, né? E aí a gente já começa a proteger o nosso lucro, tá? Porque, queira ou não queira, a IMX foi bater, ó, no sábado, dia 31, foi bater 51. Se você entrou nesses níveis de 50, ó, 51 deu ali, ó, 51,6. Vamos supor que você entrou a 52, então, meu amigo, a 52 você já está com mais de 10% de lucro, né? Em 3 dias de trade, tá? Vamos lá dar uma olhadinha no que estão fazendo as baleias das grandes instituições em relação à MX. Será que já estão acumulando short trades? Não. E olha só essa barra aqui, que foi exatamente a barra de sábado, né?
não poderia ser diferente com uma barra tão expressiva. Ó, com as baleias e grandes instituições nesse nível de acumulação seguida, né, e o valor da Immutable seguindo, a gente pode esperar, pelo menos, o que indicam as métricas é que no curto prazo, futuro promissor para a IMX, tá? E eu, mais uma vez, eu estou acompanhando o gráfico da IMX, de repente a gente tem uma correçãozinha, mas, né, tá promissor, tá? Vamos ver aqui, ó, o gráfico do DCA, como tem barrinha aqui do lado da parte baixa do gráfico aqui, ó, barrinha verde para você ver. E aí você confere, né? Porque fica mais fácil você visualizar do que só acreditar na minha palavra, né? Mas quem está acompanhando e está acompanhando o grupo do Telegram tá vendo, né? Tô exatamente fazendo aquilo que eu... Olha, ó, tá vendo? Duas barrinhas muito expressivas, né? Na parte baixa do gráfico, e a gente segue com as barras na parte baixa do gráfico, tá? E aí a gente já passa aqui para os nossos níveis de suporte e resistência. Vamos até, ó, Immutable batendo ponto 581 agora. Vamos dar uma olhadinha até onde é que a Immutable pode ir nessa primeira parada, tá? Pode, o que acontece, pessoal, é isso aqui, ó. Bate a resistência, depois volta para depois, ó. Aí tenta uma vez, volta, vai lá na tentativa. É assim, o mercado é assim, né? Não é uma reta subindo, nem uma reta descendo. Aqui, ó, mesmo nessa queda, ó, você acompanhando, você consegue aproveitar alguns momentos para fazer boas trades, ó. Então, olha só, a gente está em 58,4, né, 58,1 aqui, né? A gente estaria com o caminho livre até ali, ó, os 64, que daria mais de 10% de lucro. Então, imagina, se você entrou ali nos 52 e já está com 10%, se você entrou nos 52 para ir por daria mais de 20% de lucro até essa próxima parada aqui dos 64. Galera, essas são as métricas de hoje. Espero que vocês estejam gostando dos vídeos. Se puder, já sabe, curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações, dá aquela moral aqui pra gente seguir trazendo esse tipo de conteúdo. Tá aí, ó, tá funcionando, a gente tem comentado dia após dia, semana após semana. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.